Atividade número 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com um pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Uma pessoa dá conta de fazer o serviço em 100 dias. 2 pessoas dão conta de fazer o serviço em 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar este problema. Primeira coisa que a gente vai analisar é o tipo de grandeza que a gente tem. Se eu observar a quantidade de pessoas, nós tínhamos apenas o Carlos, agora é o Carlos e mais uma. De 1 aumentou para 2. Eu vou colocar a setinha virada para cima, indicando que aumentou o número de pessoas que a gente tem. Trabalhando uma pessoa, 100 dias dá conta do serviço. Trabalhando 2, cai para 50. Olha para você ver. Tá percebendo que aqui a gente tem setinhas invertidas? Então, aqui as grandezas são inversamente proporcionais. E sempre que a gente tem grandezas inversamente proporcionais, em que um valor aumenta enquanto o outro diminui, multiplicando na mesma linha as duas grandezas, a gente vai encontrar o mesmo valor. 1 vezes 100 dá 100, 2 vezes 50 também dá 100. O que a gente tem que determinar? A gente tem que determinar quantas pessoas a gente vai precisar para que dê conta do serviço em 10 dias. Então, basta a gente lembrar dessa característica. 1 vezes 100 dá 100, 2 vezes 50 dá 100, esse número vezes 10 também tem que dar 100, é o mesmo problema? Então, 10 vezes 10 é igual a 100, como os valores anteriores, significa então que 10 pessoas conseguem dar conta do serviço em 10 dias. Então, a pergunta: mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a obra em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? 10 pessoas. Acabamos de determinar ali em cima. E aqui, registre como você pensou para solucionar este problema. Então, aqui a gente vamos colocar assim, ó, as grandezas são inversamente proporcionais. Foi isso que a gente observou. Enquanto a quantidade de pessoas está aumentando, a quantidade de dias para dar conta do serviço está diminuindo. Então, nesse caso, né? O produto do número de pessoas pelo número de dias deve ser 100. Ou seja, se eu tivesse 5 pessoas, a quantidade de dias seriam 20, porque 5 vezes 20 dá 100. Se eu tivesse 20 pessoas, a quantidade de dias seriam 5, porque 20 vezes 5 também é igual a 100.